Eu só dou uma lembrada nas coisas. Eu achei que podia. Tá aparecendo eu aí, professor? Tá bonito? Tá bonito já. Aí não trabalhamos com milagre. Calma aí, pessoal, ajeitar ali. Nós estamos no YouTube. É só amanhã as bancas, o restante. Deu mais uma hoje. Na minha é só quinta. Ah, só quinta. Cara, teve uma apresentação, deu 200 e poucas pessoas. Tava vendo. É uma cidade que assistiu. Se quiser, pode iniciar. Então, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma defesa de trabalho final de graduação no curso de agronomia da Faculdade Mater Dei. Nesse momento, o acadêmico Cleverson Augusto Legramante vai fazer a apresentação do seu trabalho final de graduação, intitulado Inoculação com Azospirilo brasilensis altera a resposta da doação fosfatada no milho. Agradeço já mais uma vez a presença da professora Luna e do professor Antônio como membros avaliadores. Lembra você, Cleverson, tempo de 20 a 30 minutos e depois passaremos para a emissão da banca com 10 minutos para cada um, ok? Na hora que você se sentir desconfortável, você pode iniciar a sua apresentação. Obrigado, professor. Então, meu nome é Cleverson Augusto Legramante. Estou aqui hoje perante a banca para estar fazendo a defesa do meu TFG2. Sou acadêmico do curso de agronomia da Faculdade Mater Dei e o meu tema é a inoculação com azospirilo brasiliensis altera a resposta à adubação fosfatada no milho. Por que eu escolhi esse tema? Como eu tô inserido nesse mercado de milho, eu sempre observei que é pouco utilizado o azospirilo aqui na nossa região e tive interesse de fazer esse estudo até mesmo para futuros posicionamentos aí a campo. Então, não somente por isso, mas também pela importância do milho que vem ocupando aí no nosso país. A gente sabe que o milho é uma cultura muito utilizada, tanto para alimentação humana como alimentação animal, e hoje também a gente tem conhecimento aí que está sendo muito utilizado para a produção de etanol. E todo esse mercado do milho faz com que o seu preço também fique alto, a commodity fique com preço alto. E isso incentiva os agricultores a estar plantando e produzindo cada vez mais o milho. E dessa forma, a gente sabe que o milho deixou de ser apenas produzido por pequenos agricultores como antigamente é. Hoje a gente já vê agricultores de porte médio e alto produzindo milho, fazendo um investimento bom, onde a gente não tinha investimento tanto de adubação, forte de adubação, ou até mesmo de aplicação de fungicidas. Hoje a gente já vê aí o seu aumento em produtividade sendo expressivo. E dessa forma a gente já vê que o Brasil está aí produzindo mais de 108 mil toneladas desse grão no último ano, um aumento de 6,2% comparado aos últimos anos aí, colocando ele em terceiro lugar de maior produtor de milho do Brasil. E pensando em produtividade de milho, a gente automaticamente pensa em uma boa adubação. E o estudo aqui é sobre a adubação fosfatada no milho. Então, qual que é o tanto importante que é esse pezinho aqui para o milho? A gente sabe que o P é muito importante para a planta, para o seu desenvolvimento, das fases metodológicas dela, para o seu desenvolvimento, para a sua qualidade como, para germinação de semente. Então, ele é um fator muito importante para o milho. Só que a gente sabe de tão importante que ele é para essa planta, a gente vê que ele é bastante móvel dentro dela.
mas pouco móvel no solo. E como que a gente vai fazer para estar absorvendo esse nutriente tão importante para essa planta? A gente vai cuidar das raízes dela. E como que a gente vai fazer melhorar essa qualidade de raiz para essa raiz conseguir chegar no solo e estar absorvendo esse nutriente que é importante para essa planta? E nisso entra o Azospirillum brasiliense, que é conhecido como as bactérias promotoras de crescimento de planta, que são organismos capazes de colonizar diferentes órgãos da planta e exercer uma gama de efeitos positivos sobre as mesmas, tais como aumento de taxa de germinação de semente, no crescimento e desenvolvimento de órgãos vegetativos, na produção de flores e no rendimento das culturas. Amorim e Melo, 2002. Então aí já explica um pouquinho da importância desse estudo aí para a gente estar entendendo a interação do Azospirillum, dessa bactéria, para crescimento de raízes e, enfim, absorção desse nutriente importante para a planta. Essa é a função do Azospirillum. Pensando também em aproveitar todo esse investimento de adubação, para o agricultor não estar perdendo aí por falta de absorção de nutrientes e estar diminuindo a sua produtividade. Pensando na produtividade, o objetivo do trabalho é a interação desses três fatores aqui, que é o milho, a adubação fosfatada e o Azospirillum. É entender como eles podem ser utilizados juntos para aumentar a produtividade. Materiais e métodos. Então, o meu experimento foi plantado no município de Vitorino, na propriedade da família Tomassoni, que tem um clima subtropical úmido e altitude em torno de 750 metros de altitude do nível do mar. A sua análise de solo com teor de matéria orgânica do solo é de 5,6%. O fósforo já era um pouco alto nesse solo, de 26,8 miligramas por decímetro cúbico, e argila de 57. Essa foi a área do meu experimento. Foi utilizado como método um fatorial 3x2, totalizando 6 tratamentos, contendo 4 repetições cada. A parcela do experimento é de 27 metros quadrados, 6 por 4,5, e foi deixado uns corredores de 2 metros entre eles. Então a gente fez toda a medição desses tratamentos, foi colocado bandeirinhas para dividir, e foi feito os seguintes tratamentos dentro desse fatorial 3x2. 0 kg de P, 75 kg de P e 150 kg de P por hectare. E com e sem ausência de inoculante. Foi tudo utilizado para regulagem aí dessa aplicação, balanças e esses potes aí para coletar o adubo da plantadeira, para a gente estar fazendo a regulagem. E foi utilizado foi o MAP 1152, que é 11 de nitrogênio e 52 de P2O5. E posteriormente foi feita a aplicação de ureia. Então, o preparo da área, foi feita uma dessecação 2 dias antes dessa aveia, e foi feito um plantio sobre essa palhada de aveia morta já. A semeadura foi no dia 29 de agosto de 2020, em sistema de plantio direto na palha, como eu falei. No dia do plantio tinha uma condição boa de solo, assim, só que daí veio, conforme os dias aí a gente sofreu um pequeno interfere climático aí, e ocasionou algumas perdas de nascimento de semente. A semeadura é uma adubadora mecânica tracionada por trator, o espaçamento utilizado foi de 45 centímetros entre linhas, e foi feito aí 73 mil sementes por hectare, do material AG9025 Pro 3, tratado com poncho e Demarcor. Então, esse é o nosso plantio do experimento aí. E o inoculante utilizado foi o Vitaís gramíneas. A dose recomendada é 200 ml por hectare. É esse aqui da foto. Como que a gente fez a inoculação? A gente pegou a semente, foi numa área fresca, com sombra, fez a aplicação utilizando umas seringas, né, para fazer a medição, que era pouca semente, e foi colocar tudo num saco e feita a homogeneização da semente para a bactéria grudar bem ali e não ocorrer morte de bactéria também. E logo foi plantado já dentro do experimento.
A gente sabe aqui que alguns tipos de manejo adotados são diferentes. Até o inoculante, esse aqui, pela dose pelo que o fabricante fala, ele pode ser aplicado tanto via semente como via foliar. Mas a gente sabe, vê que alguns trabalhos não ficam bom feita a aplicação via foliar que foi adotado via semente. A adubação nitrogenada foi realizada a lanço no milho em estágio V4. Aplicação de 170 kg de IM por hectare, da 46000. O manejo fitossanitário da cultura seguiu recomendações para a região. Então aí foi feito normal aí que o agricultor ia fazer no restante da área. Foi feita aí cigarrinha, foi feito para percevejo, lagarta, foi feito uma de fungicida, então o normal das áreas aí que é feito milho. As variáveis estudadas nesse meu trabalho aqui, então, é matéria seca de raiz, altura de planta, diâmetro de como, número de grãos por fileiras, número de fileiras por espiga, número de grão por espiga, peso de 1000 grãos e produtividade. Agora na matéria seca, como que a gente fez a coleta? Foi feito no estágio R1, onde foi coletado 5 raízes por parcela, por tratamento, aleatoriamente, e foi utilizado a ajuda de um picão e de uma pá de corte para estar fazendo a retirada dessas raízes. A gente pegou e levou para a propriedade do agricultor lá, onde ele tinha uma máquina de alta vazão de água, uma lava-jato lá, de lavar as máquinas, e a gente fez toda a lavagem dessas raízes e a retirada dessa terra que tinha em roda das raízes. Depois a gente coletou aí, foi feita a coleta de mais de 120 raízes nessa área, deu um baita de um trabalho, e foi levado aí para o armazém para a gente fazer a pesagem dela e depois ensacar ela nesses sacos de craft aí, de papel, né? Então a gente sacou as raízes aí e trouxemos aqui para o laboratório da faculdade para estar fazendo a secagem da raiz. Foi utilizada numa máquina aí de secadora, que foi deixada 72 horas na temperatura de 55 graus. E após essas 72 horas, fomos até o laboratório, coletamos todas as raízes que estavam lá dentro, saquinho, tiramos as raízes, pesamos de novo e fizemos a tarra, tiramos a tarra do saquinho plástico. E nisso a gente encontrou a matéria seca de raiz. Altura de planta e diâmetro de como. Então, a altura de planta e diâmetro de como foi feita aí no estágio final, fenológico final da planta, maturação final da planta, onde a gente pegou uma trena de 5 metros, medimos acima da raiz adventícia da planta até o topo dela, foi feita a medição, e do como foi feito no segundo, terceiro entrenó, com a ajuda de um paquímetro. Número de grãos por fileira e número de fileiras por espiga. Então, da mesma forma como foi feito a retirada aí das demais parcelas, foi coletado 3 espigas aleatórias dentro dos tratamentos, levado para o galpão e feita a contagem de grãos por fileiras e fileiras por espiga. E após isso a gente fez toda a parte de debulha manualmente, tá? Foi feito manual, onde a gente conseguiu o peso de 1000 grãos com a ajuda de uma balança. E no final a gente levou esse grão, essas amostras para uma cerealista, onde a gente tirou a umidade e conseguimos fazer a estatística aí de produtividade esperada, né? E o resultado de discussão já. Então, as minhas variáveis estudadas aí dentro desse trabalho, então foi essas variáveis aqui, matéria seca de raiz, altura de planta, diâmetro de como, e aonde a gente teve uma diferença aqui foi em grãos por espiga na inoculação, o peso de 1000 grãos e na produtividade que a gente teve uma maior interação aqui, ó, que dos 2 fatores aqui, inoculação e adubação. A interação entre os fatores estudados foi significativa apenas para a variável produtividade, indicando que os fatores interagem entre si. E aqui nessa tabela aqui do teste de Tuck, a gente tem aqui o diâmetro de como, onde a gente não encontrou diferença aqui, tá? Não teve diferença expressiva aqui no diâmetro de como. Altura de planta também, a gente não teve diferença aqui nesse teste aqui. E também não em matéria seca de raiz. Por quê?
O fósforo possui relação resistência com o pomo, através do diâmetro que promove maior resistência ao acamamento. Oliveira et al. 2011. Isso aqui é da questão do diâmetro do pomo. Então, como a gente não teve diferença, não teve nada de interação. E através da variação da matéria seca de raiz, não se observou diferença com a aplicação dos tratamentos de adubação fosfatada, Barreto Fernandes 2002, como a bactéria inoculada, Hartmann e Baldan 2006. O que a gente observou aqui, tá? Opa. O que a gente observou aqui? A gente não teve diferença de matéria seca de raiz, mas o que foi observado na hora da coleta e da lavagem, que aonde foi inoculado, foi encontrado mais raízes pequenas, raízes mais finas, e não tanto de tamanho de raiz, mas raízes mais menores e em maior quantidade. Então, quem sabe isso era um estudo para um próximo trabalho. E daí, seguindo aqui as variáveis, no número de fileiras, então a gente encontrou uma pequena diferença aí, com a aplicação de inoculante teve um aumento em média de uma fileira por espiga, então aqui onde vocês podem estar observando. E no grãos por fileira a gente não teve diferença também. Tá? E a gente veio ter uma diferença expressiva no número de grãos por fileira. O que a gente acredita que a interação desses três fatores aqui, dessas variáveis, na soma, na multiplicação, a estatística acabou mostrando uma pequena diferença. E aqui no peso de 1000 grãos também. Então aqui teve um aumento aí de 9 a 10 gramas a cada 1000 grãos. Aonde a gente teve mesmo uma interação legal aqui, foi na produtividade, onde eu vou estar explicando para vocês melhor. Então, pensando em dose de fósforo, como a gente pode observar, na dose 0, a gente teve diferença em todas as aplicações aqui. Ó, a gente viu que tem uma pequena diferença quando se diz aqui nessas aplicações aqui, as médias aumentaram um pouco aqui. Então a gente sentiu aqui uma pequena diferença. Já na dose de produtividade, com inoculante, aonde apresentou uma diferença no sem inoculante, foi na diferença da dose de 150 de P, que foi superior a essa dose de 0 de aplicação de P. Então, isso aqui mostrou que teve, onde não teve inoculação, nas doses de fósforo, nas aplicações de fósforo, a gente foi importante para o incremento de produtividade. Já aqui, onde foi inoculado, a gente percebeu que teve aumento de produtividade pela inoculação e não pelas doses de fósforo, porque não são expressiva a diferença da aplicação 0 para 150 aqui, tá? Não teve diferença, na verdade. Então, ó, não teve diferença na inoculação e tratamento de fósforo. A produtividade esperada tendeu a ser mais facilmente alcançada em milho inoculado do que não inoculado, sugerindo melhor aproveitamento dos nutrientes pela planta. A produção e a produtividade da cultura estão associadas aos números de grãos por fileiras definido por espiga, cujo comprimento máximo está condicionado às boas disponibilidades hídrica e de nutrientes e integridade da folha reduzindo a taxa de pragas. Então a gente entende pelo ano agrícola que a gente teve que não foi um ano bom assim para a cultura do milho. A gente teve bastante relatos aí na região de perdas pelo estresse hídrico. Então pode ser uma das coisas que pode ter dado também interação aí no nosso trabalho. E a análise de variância que a gente encontrou aqui foi aqui no Pzinho aqui, que é 0,017, onde dá um efeito linear para o nosso trabalho. Já nesse gráfico aqui, o que a gente pode entender aqui? Que, conforme visto no teste de comparação de média, a aplicação de inoculante inibiu a resposta da adubação fosfatada, enquanto a ausência do inoculante observou o crescimento linear conforme a aplicação de fósforo. Então, aqui nesse quadro aqui, sem inoculante, nos pontinhos linear, a gente percebe, ele mostra aqui, ó, como eu falei, que o crescimento da produtividade teve diferença nas doses de fósforo, nas doses de P. Já aqui, onde foi inoculado, a gente teve
uma maior produtividade comparado sem inoculação, mas nas doses de fósforo foi mais equilibrada a produtividade. Ó, pode até perceber que teve produtividades acima, mais acima e outras mais abaixo dessa linha linear aqui, mas mesmo assim isso foi superior da onde não teve inoculação, que se concentraram mais equilibradas aqui nas doses de fósforo. Tal resultado pode estar relacionado com melhor desenvolvimento radicular ou a maior solubilização do nutriente. Hartmann-Baldan, 2006, no BIO 2011. Então, o que eu trago também que foi encontrado, essas pequenas raízes onde foi feita a inoculação. Que como a gente não fez essa variável, fica pendente às vezes para um próximo trabalho que está trabalhando dessa forma. Mas a produtividade aumentou mesmo assim onde foi feito o inoculante. E a conclusão que a gente chega a partir dos resultados conclui-se que a presença do inoculante aumenta a produtividade da cultura do milho e diminui a resposta à adubação fosfatada. Com isso, a inoculação do milho com as Azospirillum brasiliensis pode diminuir a necessidade da adubação fosfatada para a cultura do milho. Então, é aquilo que eu trouxe, a gente tentar entender um pouco mais dessa bactéria e trazer ela para a rotina nossa de produtividade de milho. Agradecimentos. Agradeço a família Tomassoni de Vitorino por ter emprestado a área e ter ajudado com toda a mão de obra e maquinário lá que foi utilizado no dia. A Cooper Tradição por ceder aí os adubos e o inoculante. Sementes Agroceres por ceder a semente de milho. E a Faculdade Mater Dei por autorizar a utilização dos equipamentos do laboratório. E também a banca por estar presente hoje aqui. Obrigado. Referencial teórico. E agora, obrigado. Então, beleza, Cleberson, parabéns pela apresentação, né? O teu nervosismo até acelerou bastante. Acelerou bastante, aí achei que você ia apresentar até um pouquinho mais. Mas tu apresentou em 20 minutos, tá bem certinho dentro do tempo. Vou passar agora os membros da banca para que eles façam as arguições. Vamos inverter agora, pode ser? Começamos então com o professor Antônio, depois passamos para a professora Lúcia. Passo a palavra então ao professor Antônio. Muito boa tarde a todos os que estão nos assistindo aí de casa. Desde já agradeço aí ao convite para fazer parte dessa banca, né? Convite feito do Cleberson, ao professor Felipe, cumprimento a Lúcia aí também como membro avaliador. Em relação à tua apresentação, Cleberson, assim como o professor Felipe comentou, eu senti que tu estava um pouco nervoso aí, e isso, de certa forma, atrapalhou um pouquinho ao andar aí da tua apresentação, tu acelerou um pouco mais, tu poderia ter trabalhado de uma forma um pouco mais devagar, né, explorando até um pouco mais alguns aspectos. Em relação aos teus slides, estavam bons, no geral, só toma cuidado para quando tu coloca algumas frases muito longas, tá? Para tu não perder muito o olho nela, para você, às vezes quando tu coloca uma frase muito longa, tu prende o olho em toda ela, e às vezes tu começa lendo, tá? Sim. Em algumas você fez isso, você leu ela por inteiro. Então uma estratégia é às vezes você colocar algumas palavras que são chaves ali dentro de negrito. E aí, quando tu bater o olho no slide, tu já vai, o olho vai correr o olho só naquelas palavras que estão em negrito, tu já vai lembrar do que tu tem que falar. Tá? Sim. E aí isso parece que é um pouco mais leve para quem está assistindo. Tá? Aí não fica aquela coisa de às vezes tu lê toda aquela frase. Apenas um comentário que você pode levar depois para tua vida. Com certeza. Palestras, enfim, que tu vai dar aí para dentro. Muito bem, em relação aí ao teu trabalho escrito, em relação existem alguns errinhos pequenos, tá? Algumas palavras juntas ou com ponto unido, tá? Faça um pente fino, tá? Senta lá com calma. Coisa de formatação. Não disse várias vezes, mas alguma coisa mudava esse ponto. E presta atenção que a hora que você vai salvar em PDF, tá? Para a versão final, antes de imprimir, tá, né? Que não dá problema, tá salvo em PDF.
conversa, tá tudo aqui, depois leva para imprimir em PDF. Tá? O problema é que imprimir lá em Word e dá... A gente passou 2 vezes corrigindo e ainda ficou para trás. Tá? Então, é isso aí. Tá? Às vezes atualiza a tua versão do Office, tá? Então, dá uma averiguada aí. Então, a revisão está ampla, tá? Tu trabalhou bem na questão da revisão, né? Vou buscar informações, né, referente ao objetivo do teu trabalho, tá? Foi feliz aí nas tuas colocações. Em relação aos materiais e métodos, tá? Tu trabalhou aí com um tamanho de parcela bom, né? 27 metros quadrados aí para mim, um tamanho de parcela super ótimo, né? Acima de 20, tá? Maravilha. Em relação ao teor de fósforo no solo, que faz parte do teu trabalho, né? Tu comentou aí 26,8 miligramas por decímetro cúbico. Esse valor é alto, médio, baixo? Como que é considerando o manual da educação em calagem? Para o meu conhecimento, professor, eu achei bem alto pela área lá do agricultor, né? E também por conversa com o agricultor, ele relatou que é uma das áreas que ele mais tem porcentagem alta de fósforo. Ah, maravilha, né? Coloca isso no trabalho, é bem claro que pode citar o manual da educação em calagem, que comparou esse valor com o que está lá na tabelinha e que o nível é alto. Tá? Porque isso também pode ser uma justificativa dos resultados que o seu teve, né? E essa diferença ela não foi tão expressiva, né, para essa resposta para fósforo. Muito bem. Você mostrou os tratamentos de fósforo, né, que usou dose 0, 75, né, e 150, de P2O5. E aí você comentou que usou a fonte como a MAP, né? Sim. Tem 11% de enzima e 2% de P2O5. E tu compensou essa porcentagem de ureia que ficou diferente na dose 0,75, compensou com ureia, né? Isso. E aí, em que época tu aplicou essa ureia e como que tu aplicou? Esse manejo foi o manejo normal do agricultor lá. Foi feito em V4, V5, quando deu condição ali, ele entrou, né? Então foi feita essa aplicação. Então foi feito lá na... Isso. Mas essa correção do N? A correção do N? Ah, não, foi feito no mesmo dia do plantio. No mesmo dia. Isso. Usando a ureia. Aquela ureia que eu comentei ali, né? Isso. Passou por isso, né? Tá. Ureia normal, né? Isso, normal. Então, às vezes, isso às vezes pode ter dado alguma interferênciazinha no resultado também, tá? E é aquilo que a gente comentou, inclusive, antes de tomar sono, né? A ureia, a disponibilização dela é rápida, ela perde fácil por volatilização e tem uma reação. Então, às vezes, pode ser que não tenha dado um efeito compensatório equivalente de N que vocês colocaram na forma de ureia por equivalente de N de MAP. Sim. E a liberação é diferente, né? Talvez depois a Lúria tenha um conhecimento maior sobre essa questão das fertilizantes, né, de base, talvez ela possa explorar, enfim. Mas a liberação do MAP ele é um pouco mais lento do que, por exemplo, da ureia. Então, às vezes, tu pode ter uma liberação mais rápida daquela ureia que jogou para compensar, e isso pode dar alguma diferença. Sim. Talvez você pode comentar um pouquinho isso lá nos resultados, né, discussão e tal. Muito bem. Ali na tabela da ANOVA, né, a produtividade foi a única que deu interação significativa, né, dos dois fatores, né, Sim. Entre inoculação e as doses de fósforo. E aí, eu te pergunto, essas doses de fósforo, vocês consideraram como qualitativo ou como um tratamento quantitativo? Nesse trabalho, eu acredito que seria mais quantitativo mesmo. Foi aplicado por doses baixas, médias e altas, né, para a gente entender a interação dele. Né? Tá. Chama atenção disso, tá? E eu vejo no seguinte ponto, tá? Geralmente quando você trabalha com essa questão dose 0, uma dose efetiva, outra dose efetiva, como são apenas 3, eu acho bem pertinente trabalhar com qualitativo, tá? Qualitativo para fonte sem inoculação e qualitativo para esse fator, né, que são as doses de fósforo, tá? Porque aí vocês apresentam ali, por
por exemplo, na tabela 1 a nova, na tabela 2 e tabela 3, resultados para os fatores, né, qualitativos, enfim, né, que deu interação, que deu esse significativo apenas para com e sem população. E daí na tabela 3, lá na última parte, que tem a produtividade, daí vocês colocam um teste de comparação de médias para interação. Eu não acho pertinente manter aquilo ali, tá? E aí a tabela 4, que é da regressão, e a figura 1, vocês tirar. Tá? Porque vocês não podem considerar uma hora qualitativa e outra hora quantitativa. Então tira a tabela 4 e tira a figura 1 e considera que as suas doses de fósforo são qualitativos. Tá? E aí fica o teste de Tuque lá, né, para comparar essa interação. Eu acho bem pertinente porque ele diz realmente o que aconteceu, né, de resultado. E uma dica ali, né, quando tu trabalhar com figura, né, de regressão, tenta não apresentar os valores das médias dentro da figura. Tá? Você pode calcular o erro padrão da média, que ele é uma unidade de... ele te diz o quão preciso aquela média foi estimada. Então, aí você tem a reta, por exemplo, da regressão, aí tu vai ter o ponto, né, que equivale àquela dose no eixo X, e naquele ponto tu vai ter uma varinha pequenininha. Quanto maior ela for, maior a variação entre a média de uma repetição e outra. Quanto menorzinha ela for, indica que as médias de cada repetição, 1, 2, 3, 4, são muito próximas. Então você consegue visualizar essa diferença apresentando o resultado de uma outra forma. Tá? Fica mais apresentado. Muito bem, então acredita que essa baixa precipitação que teve aí, logo depois do plantio, ela tenha contribuído de forma negativa, talvez, para o teu experimento? Eu acredito que, pela perda de algumas plantas, né, nascimento de semente interferiu bastante, né? Com certeza, no desenvolvimento de raízes aí, deve ter interferido também, né? Ano seco é ano seco, né? Porque, assim, se tu pensar do ponto de vista do micro-organismo, né, como tem atividade água no solo, então a condição no início, né, foi muito ruim para o estabelecimento, né, dessa inoculação. Sim, né, sim. Pensando na bactéria, sim, né? Então, talvez, se fosse mundo normal, você pudesse ter talvez um resultado mais específico, ou também não, né? Vai ser. Talvez uma coisa melhor, a testemunha ali das ervas pudesse ter um resultado muito bom. Tem que variar. E a questão do fósforo também, né? O fósforo que é um pouco móvel no solo, então baixa umidade vai piorar ainda mais a situação. Na tua conclusão, só toma cuidado lá, né? Tu colocou assim, né? O período pode diminuir a necessidade da adubação fosfatada, tá? Eu acho bem forte tu afirmar isso, tá? Eu diria que talvez, né, você fazer a inoculação ele vem complementar o efeito de uma adubação fosfatada. Até porque, se tu pegar o Brasil inteiro, a gente tem problema de fósforo de sul a norte e de leste a oeste. Então, uma coisa que não pode ficar fora, né? Tem que fazer a adubação fosfatada e aí trazer a complementação, né, da inoculação. Sim. Muito bem. Minhas considerações aí foram essas. Agradeço aí ao convite de participar da banca e passo a palavra para o professor Filipe. Obrigado, professora Dora, pelas considerações. Então, passo a palavra agora à professora Lúlia para as suas arguições. Boa tarde, Cleverson. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada ao professor Felipe. Começo parabenizando pelo trabalho. Igual a automações, você também realizou muitas avaliações, a parte do campo também é trabalhado, então realizar um experimento a campo é sempre difícil, então parabéns por isso. Eu vou começar falando um pouco da tua apresentação, depois passa aí para o seu trabalho escrito. Tá? Então,
Gostei muito da parte inicial dos teus slides, as transições, todas as animações ficaram bem boas. Você conseguiu também linkar um slide ao outro muito bem. Então, parabéns por isso. Não é fácil fazer, né? Só cuidar que em alguns momentos você tinha algumas caixinhas assim, que estavam bem cheias de texto. Aí só tentar diminuir, usar aquela estratégia que o professor Antônio comentou, ou utilizar tópicos, fica um slide mais limpo, como naqueles primeiros que você utilizou, fica muito bom. Também tentar não se ligar tanto aos slides, a parte escrita. Teve um momento em um dos slides, agora não lembro qual, que você tinha acabado de comentar a mesma coisa. E aí passou para o slide e você leu e falou a mesma coisa. Então você sabia o que você estava falando. Sim. Mas Por conta do que tinha no slide você lembra. Então, só cuidar em relação a isso. Muitos dos comentários que eu tinha para fazer o professor Antônio fez, então eu concordo com muita coisa que ele disse. Algumas, então, eu vou passar por cima, ou só comentar. Uma pergunta, Clemerson. Por que você acha que tem essa baixa utilização das aspirina pelos produtores? Acho que até pelo conhecimento, pela bactéria mesmo. Aí, eu estou aí há 4, 5 anos trabalhando já com milho, muito pouco a agricultura utilizou, e também pela forma de aplicação, né? Hoje é necessário algumas máquinas, né, para equipamento para aplicar, né? A forma que a gente fez foi manual ali, então isso deixa meio limitado para a utilização, né? Eu acredito. Sim. E eu ia falar, agora esqueci. Enfim, a gente vê essa realidade mesmo no nosso país, e eu acho que essa é uma justificativa do teu trabalho, trazer essa importância para mostrar o que é realmente necessário. Agora lembrei que eu ia perguntar. E em relação ao custo? Da parte de custo eu não cheguei a... Você disse só da questão das hospirilas? Só das... Sem contar a máquina depois? É muito barato, né? O custo é baixíssimo, né? Então, realmente, por esses outros motivos... parte de aplicação mesmo, né? Acho que limita bastante. Entendi. Em relação às doses agora de fósforo, você esperava alguma coisa dessas doses pelos resultados de produtividade? Eu esperava, pelas doses, esperava que ia ser... na verdade, eu esperava que ia ter mais produtividade nas diferentes aplicações de dose, né? E surpreendeu também por ter interação com o inoculante, né? Então, aumentou muito mais, aumentou no meu trabalho, eu acho que passou de 10%, 11% de produtividade comparado com e sem inoculação ali, né? Então, fez diferença, com certeza. E em relação a essas hipóteses, por exemplo, qual seria a relação direta que existe entre aumentar e diminuir essa dose de fósforo, como aplicar ou não o inoculante? É difícil falar de dose de fósforo, até mesmo para a gente olhando a análise de solo do agricultor, né? Mas eu acredito que o intuito de utilizar a bactéria é diminuir a aplicação de fósforo, no caso, seria, né? Explorar mais o solo que tem no solo, né? Então, esse seria o interesse da bactéria. Você tem que, ou aumentar até mesmo, continuar com a aplicação de fósforo, mas aumentar muito mais as produtividades. É a balança aí, né? Esses pontos, eu acho que dá para você trazer mais no seu trabalho, porque lá na introdução você explica muito bem a parte de fósforo, você explica muito bem também a parte do azospirilo. E aí falta um pouco dessa interação do porquê realmente utilizar, o porquê que precisam de mais estudo. Então, tenta explicar esses pontos lá. A parte que o professor Antônio citou em relação ao nitrogênio que vocês aplicaram lá no início, para corrigir e tal, eu acho que tem uma influência, sim, dessa troca, mas existem muitos fatores que podem ter interferido. Essa parte do clima é um dos pontos-chave. E existe outra parte que são os próprios micro-organismos do solo. E aí, como a gente tem
pelo que a gente vê pela análise, um solo bem rico, né? Então, talvez isso pode ter ficado retido nos micro-organismos, até pela própria palhada que tinha anteriormente, Sim. retido por mais tempo e ser disponibilizado mais para frente nos estágios mais adequados. Uhum. Mas aí isso tem muitos fatores que podem interferir. Uma coisa também que eu anotei que o professor Antônio falou, que também ia falar, é da parte de avaliar as doses como um fator qualitativo ou quantitativo. Ao meu ver, também é melhor deixar como qualitativo, no caso do trabalho de vocês, até porque, para avaliar de forma quantitativa, a gente teria que ter pelo menos 4 pontos, porque daí talvez a gente tenha uma curva, por exemplo, vai e volta, com 4 pontos, o que não vai acontecer com 3 pontos. Então, também tem a mesma indicação que o professor de forma geral, também tua escrita bem boa, assim, fácil de compreender, parabéns por isso. Alguns errinhos, né, que a gente sabe agora que é por conta do próprio Word, então deixei ali também algumas que eu achei para você arrumar. Cuidar também com o nome do organismo, padronizar lá para brasilense, em vez de brasilienses. Uhum. Então, padroniza em todo o trabalho. Vamos ver da introdução, então já falei que eu acho que você precisa falar um pouco mais dessa interação, deixar mais forte o tema central do trabalho. Tem algumas partes também que eu acho que ficou da correção que estão duplicadas, tem alguns parágrafos duplos, daí você só arruma ali, dá essa última lida, realmente, para tirar todos esses errinhos antes da impressão. E outra coisa, Cleverson, uma pergunta. Como que acontece esse processo de absorção, de retenção do fósforo no solo? Explicar assim, bem detalhado, professor? Por que ocorre? Por que ele fica absorvido? Por que ele não está disponível? Por ser pouco móvel no solo. Até eu acho que eu esqueci de falar, tem várias coisas que podem contribuir por ele não ser móvel. Pode ser o teor de matéria orgânica, pH do solo, tem outros fatores. Acho que eu não falei na apresentação. Estava no script, mas não foi conseguido. E aí essa parte do porquê realmente? É por carga, é alguma coisa que existe no solo, é um elemento? Então precisa ter no teu trabalho ali o real motivo, né? Não só as interferências. Você acha que este solo que vocês tinham na área experimental influenciou nos seus resultados? Eu acredito que sim. Eu acredito que deve ter influenciado, sim. Um solo... Porque a gente sabe que esse solo não é tão padrão, assim, nessa região, né? Se fosse algo mais padrão, você acha que teria um resultado diferente? Eu acho que entra até na mesma linha de pensamento que o professor falou. Pode ser que sim, pode ser também que não, né? Porque vai depender também de todos os fatores que envolveu, né? Sim. Quem sabe num mundo perfeito teria interação também. Né? Sim. Eu acho que tem muita influência nesse solo que você utilizou. Então, até lá na tua conclusão, pode ser mais específico, né? O que o Antônio falou da tua indicação lá de suspender e tal. Você tem que dizer que teve esse resultado para esse solo de alta fertilidade, né? Com altos níveis, então fica mais adequado, tá? E uma última coisa, o meu tempo está acabando, você coloca em alguns pontos que inibiu, deixa eu achar aqui como você falou, mas é algo como se inibisse o efeito da adubação. Eu não sei se é bem isso que ocorre, porque inibir o efeito da adubação fica um pouco estranho. Então, eu acho que vocês podem talvez reformular tanto essa parte nos resultados da discussão, como também lá na conclusão. Sim. Certo? E era isso, meu tempo acabou. Eu agradeço mais uma vez o convite e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Agradeço então a professora Lúria, a professora Antônia, pelas considerações também.
Vou pedir a gentileza, Cleverson, que você se retire um pouquinho da sala. Você pode desligar o microfone aí do seu computador. A gente vai fazer aqui o lançamento da sua aula.